Acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho essas taxas de prevalência do autismo que o CDC dos Estados Unidos vem ah, publicando. Pelas últimas informações que eles nos dão, o TEA estaria presente em uma para cada 36 crianças vivas. Vamos voltar um pouquinho para trás, para tentar entender esse número e para tentar, na medida do possível, entender por que está havendo esse aumento exponencial de diagnósticos. Na década de 1980, a estimativa era que o autismo estaria presente em 5 para cada 10 mil crianças de uma determinada idade. À medida que mais casos foram sendo identificados, à medida que os médicos e os profissionais da área da saúde começaram a entender melhor e, portanto, a reconhecer melhor essa condição, os números começaram a aumentar gradativamente. Para início de conversa, o que eu gostaria de deixar claro é assim: na minha opinião, a gente ainda não tem um diagnóstico de certeza que possa ser confirmado, por exemplo, por algum exame de laboratório ou por alguma característica comportamental típica dessa condição. O diagnóstico até hoje ele é basicamente clínico. A gente não tem, o que seria desejável, se possível, a presença de um marcador biológico ou não que fosse específico dessa condição. Eu vou dar um exemplo. Síndrome de Down. Quando você suspeita da presença de síndrome de Down em uma determinada criança, levando em conta os aspectos fenotípicos, quer dizer, as características físicas dessa criança, você pode confirmar o diagnóstico através de um exame de laboratório, que é o cariótipo. O cariótipo confirma a condição ou elimina completamente essa hipótese. Então você tem uma condição em que não há muita discussão no sentido de quantos eles são. Porque você tem hoje mecanismos muito óbvios, relativamente baratos, para fazer um diagnóstico de certeza. Você não tem isso no autismo, ainda hoje. Por outro lado, você tem que levar em conta as grandes modificações que vêm ocorrendo ano a ano nos protocolos de diagnóstico. Basta você lembrar que aquilo que hoje se chama transtorno do espectro do autismo nível 1 de suporte, há 20, 30 anos atrás, jamais seria diagnosticado como autista. Ou seja, o conceito da condição foi se ampliando. Então você tem um conceito que vem se ampliando, você tem a falta de um diagnóstico preciso, laboratorial ou de imagem, ou seja lá qual for, o que propicia que você tenha muitos diagnósticos que, na verdade, podem ser discutidos, na minha opinião. Mas existem características da época em que a gente vive que podem justificar aumento do número de pessoas com essa condição. Eu vou citar algumas. O conceito mais amplo, como eu já falei, o reconhecimento de que determinados aspectos ambientais intraútero podem aumentar a frequência. Eu vou citar alguns: obesidade materna é um, idade crescente de pais é outro, gestantes que tomaram determinados medicamentos durante a gravidez é outro. Há quem tente criminalizar, inclusive, a poluição ambiental como sendo uma possível causa. Então, convenhamos, você tem um conceito mais abrangente, você tem critérios que levam em conta agora a presença de fatores ambientais intraútero possivelmente presentes, e você começa a ter realmente uma explicação mais ou menos lógica para garantir que sim, está havendo um aumento
no número de diagnósticos dessa condição. Se aquilo que a gente chama hoje de espectro do transtorno do autismo é uma coisa só, como a denominação quer mostrar, é outra discussão que pode ser levada em frente. Então, eu sempre me admirei muito com a possibilidade de que aquele caso severo, não verbal, com muita estereotipia, que não atende quando chamado, que não tem praticamente nenhuma funcionalidade, seja a mesma condição daquele indivíduo que é campeão mundial de xadrez, ou um exímio jogador de futebol, ou uma criança com altas habilidades, que é o melhor da classe e que no futuro poderá ser o CEO de uma grande empresa. Aquilo que se admite hoje, que sejam coisas iguais, porém com critérios de severidade diferentes, é algo, na minha opinião, ainda discutível. Então é por isso que eu volto para aquilo que eu falei no início, né? Será que é 1 para 36 mesmo? Será que a gente está falando da mesma coisa? Será que à medida que a gente conhecer melhor, nós vamos voltar a desmembrar isso, reconhecendo que a gente está frente a coisas muito diferentes, embora tenham algum tipo de coisa em comum? O futuro vai nos dizer.